Então, essa semana vocês me deram a difícil missão de resenhar esse livrinho que eu tenho aqui em mãos, que é o Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota, do Meteoro Brasil. E eu sei que vocês fizeram isso porque gostam de ver o circo pegando fogo mesmo. Então eu já peguei minha água, talvez esse vídeo fique um pouco grande, se ficar não tem problema, a gente divide em dois e publica ao longo da semana. Já peço desculpas também pelo cabelo molhado, essa é a 23ª vez que eu tento gravar. Meu secador explodiu, então vai ter que ser assim mesmo, eu sei que é de uma deselegância tremenda, então já peço desculpas. Mas seguindo, como pode ser deduzido do título desse livro, Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota, o que o pessoal do Meteoro Brasil pretende fazer aqui é uma crítica ao Olavo de Carvalho. Se vocês não sabem, o Meteoro Brasil é um canal muito famoso aqui no YouTube, tem quase 1 milhão de inscritos, eles têm uma relevância, então não é algo que possa ser desconsiderado. Quando eles foram questionados a fazer uma resenha sobre o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do Olavo de Carvalho, eles fizeram um vídeo no YouTube dizendo que seria impossível criticar tudo o que eles tinham encontrado naquele livro e que supostamente eles realmente teriam lido. Em um só vídeo, eles precisariam escrever um livro completo para desafiar todas as ideias do Olavo, aí já fazendo um merchan básico, pedindo a ajuda editorial para publicar o livrinho que eu tenho aqui em mãos. Mas, ao contrário do que o título sugere, esse livro não é uma crítica específica ao mínimo do Olavo. Na verdade, o que o Meteoro Brasil se propõe fazer é um condensado de tudo o que significaria o olavismo, o que eles chamam de olavismo, né? Mas, basicamente, principalmente, as polêmicas mais polêmicas envolvendo o nome do Olavo de Carvalho e, principalmente, as polêmicas que, na opinião dos autores, ajudaram a eleger o Bolsonaro. Então, muitas vezes, as ideias do Bolsonaro e as ideias do Olavo vão se confundir nesse livro aqui. Mas antes da gente entrar na resenha específica desse livro, vamos bater um papo aqui, vamos abrir um parêntese que eu sempre abro quando a gente está falando desse tipo de livro. O pessoal do Meteoro Brasil é um pessoal declaradamente de esquerda. E o Olavo de Carvalho, eu sei que muita gente já chega aqui com uma ideia pré-concebida, seja tendo um ranço inenarrável do autor, não consegue nem escutar o nome, seja amando de paixão e tudo que o Olavo fala é brilhante, é perfeito. Ele é um megazord, assim, dos opostos que não conseguem conversar. Mas o Olavo de Carvalho, em síntese, ele é um autor que desde a década de 90 faz interpretações da realidade brasileira a partir de perspectivas conservadoras. Então ele teve sim relevância, uma relevância muito grande, porque ele foi praticamente o único autor a já na década de 90 fazer esse tipo de diagnóstico. Lembrando que, na opinião do Olavo e também na minha opinião, a academia brasileira, os intelectuais, são predominantemente marxistas. Então, todas as interpretações de realidade, de mundo, de filosofia que a gente encontrava e encontra ainda na academia, eram feitas a partir de bases marxistas. Então, o Olavo foi uma pessoa que veio para romper com essa hegemonia de pensamento. Então, você tem um canal de esquerda resenhando, criticando as ideias de um cara de direita. Como vocês podem perceber, apesar da obra do Olavo ser bem grande, apesar dele ter um curso gigante, apesar dele ter 1 milhão de vídeos aqui no YouTube, o livro do Meteoro é um livro pequenininho. Então, antes do livro chegar, eu já sabia que se trataria de uma literatura de aeroporto. Literatura de aeroporto, eu chamo aquele tipo de livro que vai condensar ideias filosóficas mais densas e tornar aquilo mais acessível para as massas. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra literatura de aeroporto. Na verdade, eu acho sensacional pessoas que conseguem condensar filosofias densas e traduzir isso para pessoas que não são da área da filosofia. Para que a literatura de aeroporto seja bem feita, ela tem que ter uma base filosófica bacana. E eu já vou abrir um outro parêntese. Acho que esse vídeo vai ficar só parênteses e a gente não vai falar nunca do livro. Sempre que a gente conversa aqui sobre livros que têm uma perspectiva político-ideológica diferente da que a gente está acostumado, eu faço a seguinte ressalva. Galera, vamos calçar o sapatinho da humildade? Vamos vestir os óculos da visão de mundo diferenciada? Porque se você não fizer isso, você vai encarar aquele tipo de livro, de filme, seja o que for, como um espantalho. Você vai achar que o que aquela pessoa está falando é uma bobagem tremenda e aquilo não vai te somar nada, aquilo não vai contribuir em nada para a sua vida. Então é melhor você não ler, é melhor você ler algo que vai construir alguma coisa. Porque se você ler esse tipo de coisa com essa visão, já a partir desses
preconceitos que a gente geralmente tem, você não vai conseguir ser capaz nem de entender o que o outro lado do muro está pensando sobre aquela opinião que você tem. E existem, sim, várias formas, depois de feita essa leitura com o sapatinho da humildade, de criticar ideias com as quais você discorda. Então você pode... Eu vou usar o exemplo do Paulo Freire, que é o exemplo que eu geralmente uso aqui no canal. Você pode, por exemplo, criticar o Paulo Freire a partir das mesmas premissas marxistas que o Paulo Freire tem. Então você diz que, bom, mesmo partindo de um pressuposto marxista, a ideia de educação do Paulo Freire está errada por esse motivo. Você pode usar uma premissa diferente. Então, olha, o Paulo Freire parte de uma perspectiva marxista, mas a partir dessa outra perspectiva, liberal, conservadora, enfim, escolhe uma perspectiva diferente, essa ideia filosófica dele está errada, por isso. Ou você pode fazer o que eu fiz no vídeo aqui, um dos primeiros vídeos aqui no canal. Você não faz crítica nenhuma, você só tenta destrinchar quais que são as origens filosóficas que sustentam aquela opinião e deixa as pessoas fazerem as críticas que quiserem a partir disso. Então o que eu fiz foi simplesmente dizer, olha, o Paulo Freire é um marxista, faça o que quiser com essa informação. Existem inúmeras formas de criticar coisas que vocês não concordam. Estou lembrando aqui da teoria do Mises, que se contrapôs à teoria marxista, dizendo que o marxismo é uma furada, porque na ausência de mercado não tem cálculo econômico, e isso leva ao colapso da civilização como um todo. Exemplo é o que não falta. Mas, se você não calça os sapatinhos da humildade, você não vai conseguir fazer uma crítica bacana, ainda que você discorde da ideia, porque, como eu disse, você vai espantalhar aquilo ali de uma forma inenarrável. E o que acontece nesse livro aqui do Meteoro é que eles não levam o Olavo de Carvalho a sério, pelos motivos que ficam claros à medida que você vai lendo esse livro. Eles acham que o Olavo de Carvalho é o responsável por fomentar todas as teorias da conspiração que estão rodando aí e seria o responsável pela elevação da extrema-direita aqui no Brasil e principalmente pela construção da chamada pós-verdade. Calma, a gente já chega lá. E por não levar o Olavo de Carvalho a sério, o que a gente tem dentro desse livro aqui é um grande risinho de deboche. Então, o que eu encontrei aqui não foi uma crítica séria à filosofia do Olavo de Carvalho, como eu estava procurando. Foi assim que eu caí nesse livro, certo? O que eu encontrei aqui foi um livro escrito de progressistas para progressistas. Então, eles estão pregando para convertidos. Se você entregar isso aqui na mão de um aluno do Olavo de Carvalho, ele vai rir da sua cara e vai falar que isso aqui não muda a opinião dele, bosta nenhuma, porque não está bem fundamentado. E eu tenderia a concordar com esse aluno, porque, de fato, o que a gente tem aqui são ideias extremamente espantalhadas. Mas ainda que você considere que esse livro aqui é um livro feito de progressistas para progressistas, ainda assim esse livro tem vários problemas. Eu teria que fazer uma live de 1 hora pra gente ir batendo ponto a ponto, talvez eu faça, mas eu separei os piores problemas pra gente conversar no vídeo de hoje. Bom, o primeiro eu já adiantei, que é essa questão de importar as ideias americanas sem filtro pro Brasil. Isso é uma coisa que nem eu que não sou aluno do Olavo, eu sei que é uma coisa que o Olavo fala. Ele fala o seguinte, que a produção acadêmica brasileira, na verdade, é uma grande importação de ideias americanas, sem filtro nenhum, e as ideias americanas, na verdade, são cópias de algum marxista decadente que você possa encontrar por aí. Então, o que eles fazem nesse livro aqui é importar o conceito de pós-verdade que está sendo construído na academia americana. A gente já falou de um livro aqui no canal, que é o livro A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani, na qual ela vai explorar esse conceito de pós-verdade. E esse conceito vai dizer basicamente que a verdade morreu, estamos vivendo em uma era da desinformação, na era das fake news, e que isso foi causado principalmente pela ascensão da extrema-direita. Então o pessoal do Meteoro vai usar esse conceito de pós-verdade aqui no Brasil e eles vão começar, já de cara, já na introdução, a dizer algo parecido com isso. Eles dizem o seguinte: aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e em uma porção de outros lugares. O poder político foi entregue a homens que dizem coisas até então inadmissíveis. Porque aqui no Brasil o poder político nunca tinha sido entregue a homens que dizem coisas até então inadmissíveis, tá, gente? É estreia. O Bolsonaro é completamente a primeira pessoa que fala merda na política. Não costumava ser assim. Houve um tempo em que o mais comum era que políticos optassem por discursos menos polarizados e mais consensuais. Gente, onde que houve esse tempo em que políticos brasileiros optassem por discursos menos polarizados e mais consensuais?
Isso aqui é uma falsificação histórica que qualquer pessoa com mais de 5 anos de idade consegue se lembrar de pelo menos uma situação que demonstra que a política brasileira sempre foi polarizada, que os discursos políticos nunca foram consensuais e que a política, pelo menos no Brasil, sempre foi essa arte da mentira. E aí, para as pessoas que nasceram em 2015 e têm aí os seus 10 anos de idade e estão resolvendo ver esse vídeo, eu separei aqui alguns exemplos de como a política brasileira sempre foi polarizada e sempre foi uma loucura só. Vamos lá. A gente pode lembrar do pai do Collor atirando em um senador no meio do Congresso, em plena luz do dia, acertando um suplente de senador que não tinha nada a ver com a história e o cara acabou morrendo, coitado. A gente pode lembrar do assassinato do governador da Paraíba, que foi o estopim da Revolução do golpe de 1930, promovido pelo Getúlio Vargas. A gente pode lembrar o Leonel Brizola, gente, fazendo uma barricada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quando o golpe contra o Jango estava em curso. Aí as pessoas podem falar, não, mas isso aqui foi antes da redemocratização, depois da redemocratização tudo eram flores, a política brasileira se transformou em um mar de rosas e quem veio romper com esse mar de rosas foi o Bolsonaro. A gente pode lembrar, depois da redemocratização, do Lula comparando qualquer opositor político dele ao nazismo. Então ele vai comparar o Aécio Neves e o PSDB aos nazistas, mas ele comparou o Alckmin aos nazistas, enfim. A arte do PT é transformar qualquer inimigo em nazista, em fascista e segue. Aí já nessa arte do PT de fazer isso, a gente tem a campanha da Dilma no segundo turno, falando que a Marina Silva, gente, a Marina, que já foi petista, ia tirar comida da mesa do pobre. Ela sofreu uma ação no TSE por causa disso. Exemplos de como a política brasileira sempre foi polarizada, inclusive tinha rinha de político no Congresso, que eles davam tiros uns nos outros, é o que não falta. Você só vai acreditar que a política brasileira está vivendo o ápice da sua polarização, como eu disse, se você tem amnésia ou se você tem, no máximo, 10 anos de idade. E ainda que você tenha amnésia, você pode recorrer à nossa literatura para conseguir mais exemplos do que acontece no interior desse Brasilzão lá fora. Então, Érico Veríssimo vai nos contar uma história, claro, anedótica, né, mas que vai representar, de fato, como que é a política nas câmaras de vereadores no interior do Brasil. Ele vai narrar aqui no continente uma história muito engraçada, que acontece no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Santa Fé, na recém-fundada Câmara de Vereadores da cidade. Vai acontecer o seguinte diálogo. O que é então que o amigo Terra propõe? Eu proponho, começou Pedro. Mas Ricardo deu um murro na mesa. O secador e o tinteiro de louça saltaram. Um pingo de tinta caiu sobre a madeira sem lustro. Vosmecê não propõe coisa nenhuma. Esta Câmara representa o governo. Não é uma Câmara de traidores. Fez-se o silêncio pesado. Pedro Terra e Ricardo Amaral mediram-se com os olhos e ficaram a mirar-se como duas cobras que trocam olhares hipnóticos, presas uma ao sortilégio da outra. Finalmente, um dos conselheiros disse: Estou com o presidente da Câmara. Os outros vereadores sacudiram as cabeças e murmuraram uma aprovação meio constrangida. Sem tirar os olhos do senhor de Santa Fé, Pedro Terra declarou: Mas eu voto contra. Afastou a cadeira para trás com o pé e, quando se preparavam para retirar-se, ouviu a voz do coronel Amaral: Vosmecê está preso. Então, assim, a gente está falando de um país em que o que vigorou na política e que vigora até hoje ali nos cafundó de Judas é o coronelismo, enfim. Como que você vai importar esse conceito sem filtro que os americanos estão falando lá? E eu nem sei se vale também para os Estados Unidos, talvez vale, talvez não conheço a realidade americana, para o Brasil dessa forma. E falar que a verdade no Brasil morreu, isso é culpa da ascensão da extrema-direita, sendo que é muito difícil você imaginar uma época que a verdade existiu na política brasileira. Mas seguindo, o segundo ponto, e que torna esse livro extremamente engraçado, aí é o ponto em que a gente começa a rir e não a levar isso aqui mais a sério e realmente... Por isso que essa resenha não é uma resenha que eu trago aqui todos os fundamentos teóricos, levando o que o autor está falando a sério, pra gente entender o que os progressistas estão pensando. Esse livro não é sério, então não tem como a resenha ser séria. Eles vão falar que não existe marxismo cultural. Só que esse livro é um fruto do marxismo cultural. E como que eu consigo provar isso? O primeiro livro que eles citam aqui como referência, que vai
ser uma referência ao porquê que a eleição do Bolsonaro é uma prova que as democracias estão morrendo, é o livro que a gente já resenhou aqui no canal, que é o Como as Democracias Morrem. O Como as Democracias Morrem é esse livro feito por esses dois autores americanos. E eles vão lembrar de uma coisa que eu não tinha me atentado na resenha do último vídeo, que o Como as Democracias Morrem é, na verdade, uma literatura de aeroporto de um outro livro, que chama o The Breakdown of Democratic Regimes. E esse The Breakdown foi escrito por Juan Luis. Quando você vai consultar o livro do Juan Luis, você vai se deparar com o seguinte trecho já nas primeiras páginas. Nessas análises, os cientistas sociais, particularmente sociologistas, Nessas análises, os cientistas sociais, particularmente sociólogos, especialmente aqueles com uma orientação marxista, vão tender a enfatizar as características estruturais da sociedade, as infraestruturas socioeconômicas que vão agir para limitar, condicionar as escolhas dos atores políticos. Então, eles vão focar nos conflitos sociais, particularmente nos conflitos entre classes, que, na opinião deles, vão fazer a estabilidade das democracias liberais e das instituições democráticas liberais quase impossíveis. Então, na opinião deles, a queda das democracias é explicada pela desigualdade econômica e social, a concentração econômica do poder, a dependência econômica dos outros países e a inevitável reação antidemocrática dos privilegiados contra as instituições, que vão permitir a mobilização das massas contra a ordem socioeconômica existente. Então, ele deu um resumo de qual que é a opinião marxista aqui sobre o porquê que as democracias vão colapsar e vão culminar no socialismo inevitavelmente. Aí o autor diz: nós seríamos os últimos a negar a importância desses fatores e considerar os efeitos deles nos casos particulares. Mas, ainda que as análises sociológicas, lembre-se, marxistas, baseadas na cultura, nos caráteres nacionais ou nas variáveis psicológicas, pudessem explicar o porquê que as democracias morrem, a gente ainda teria que explicar como. Então ele fala assim, olha, os marxistas já explicaram por que as democracias morrem. O nosso trabalho aqui é explicar como. E é esse livro que vai fundamentar o Como as Democracias Morrem dos autores americanos, que vai fundamentar grande parte desse livrinho aqui dos brasileiros. E não é só isso, não é só essa base marxista que existe aqui no livro. Ele vai mencionar como referência vários autores marxistas, como a própria Angela Davis, que é uma feminista negra declaradamente marxista, o Paulo Freire, que é o nosso educador declaradamente marxista, e a cereja do bolo fica por conta quando eles vão falar sobre a Escola de Frankfurt. Como a Escola de Frankfurt não é responsável pelo marxismo cultural coisa nenhuma. E ao falar isso, eles vão dizer o seguinte: é verdade que o marxismo está na base dos textos mais famosos associados à Escola de Frankfurt, não diga. E não há nada de errado nisso. O que uniu os pensadores de Frankfurt, em primeiro lugar, foi a rejeição ao marxismo panfletário dos partidos comunistas ortodoxos. Para eles, contudo, o marxismo era a caixa de ferramentas que continha os instrumentos metodológicos e analíticos adequados para as tarefas em questão. A força que aglutinou esses intelectuais, hoje acusados de tramar a dominação do mundo, foi justamente a percepção de que o marxismo é, antes de tudo, um método de análise da sociedade e da economia. E fazia todo sentido usar o marxismo como ponto de partida para compreender a mercantilização da cultura e da arte, que era um fenômeno novo e um objeto de estudo fascinante para eles. O leitor não deve se escandalizar ao descobrir que hoje continuamos nos apoiando no grande legado da Escola de Frankfurt para compreender os efeitos sociais e culturais da internet. Então, assim, a Escola de Frankfurt não é responsável de jeito nenhum pelo marxismo cultural, isso é uma teoria da conspiração criada pelo Olavo de Carvalho, mas, por outro lado, a Escola de Frankfurt é uma escola marxista que rompeu com os comunistas ortodoxos porque eles acreditam que o marxismo é a caixa de ferramentas que a gente vai usar para compreender a sociedade e a economia. Então, nós vamos usar a Escola de Frankfurt muito para compreender a mercantilização da cultura e da arte ainda nos tempos de hoje, para compreender os efeitos sociais e culturais da internet. Fora o capítulo sobre o gramscismo cultural, que é um show à parte, eles vão vincular o gramscismo cultural
alguma coisa relacionada a Maquiavel, aí eu não entendi muito bem. Aí eles vão recomendar a leitura da obra completa do Gramsci. E assim, não é porque a esquerda não lê os livros de direita que a direita não lê os livros de esquerda. Gente, a maior parte dos filósofos de direita, os que são bem preparados, eles leram Gramsci completo. Alguns leram, inclusive, o Capital, coisa que a minoria das pessoas marxistas de esquerda leram. Então, você parte do pressuposto que as pessoas não leram porque você se recusa a ler o que a outra parte está pensando. E aí, já pegando um gancho, só para finalizar mesmo, que é a terceira e última problemática desse livro. Eles vão usar o perennialismo como escola que fundamenta o conservadorismo, mas como escola que fundamenta principalmente essas teorias da conspiração que teoricamente teriam elegido o Bolsonaro. Então eles vão falar só do perennialismo. Não existe nenhuma outra menção a nenhuma outra escola conservadora ou autor conservador nesse livrinho aqui. Então, além de usar uma única escola para fundamentar toda a construção conservadora, toda a ascensão da extrema-direita no mundo, uma escola que eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar até ler esse livro aqui, e aí eu fui conferir, o próprio Olavo de Carvalho tem 3 aulas sobre a escola perennialista, eles se recusam, novamente, a esquerda continua se recusando a entender quais são as bases filosóficas que fundamentam a nova direita. E na minha opinião, enquanto a esquerda estiver se recusando a fazer isso, eles nunca vão conseguir retomar a hegemonia cultural que eles tinham até a ascensão da pós-verdade, a ascensão do Trump, do Bolsonaro, enfim. É bom pra gente, porque aí a gente pode focar os nossos esforços nas discussões que a gente está tendo muito entre liberais, conservadores e libertários, então as discussões estão acontecendo dentro do espectro da direita, mas é ruim, porque a gente perde no debate. Eu realmente gostaria de ver uma crítica bacana, bem fundamentada sobre o Olavo de Carvalho. Eu acho que essa crítica deve existir, eu acho que ela vai aparecer ainda quando as pessoas começarem a levar o conservadorismo a sério. E é por esse motivo que o próximo vídeo aqui do canal, que nós vamos falar, é sobre o imbecil coletivo. Porque eu estava me recusando a falar sobre o Olavo de Carvalho até eu ter uma base filosófica, uma base cultural bacana para falar sobre. Porque os 2 primeiros livros do Olavo são livros muito densos. O A Nova Era e a Revolução Cultural, o Jardim das Aflições, são livros filosoficamente densos, que tem uma caralhada de autores que eu preciso ler antes de entender se o que o Olavo está falando procede ou não procede. Então, para trazer uma resenha aqui, para eu repetir o que o Olavo de Carvalho fala, não tem porquê, a gente poderia simplesmente ir lá e ler o livro e pronto, e vida que segue. Mas como o imbecil coletivo é um exemplo anedótico, um compilado de extratos de jornal, no qual ele vai representar o que ele tinha desenvolvido nesses 2 primeiros livros, eu acho que a gente tem condição, sim, de falar sobre o imbecil, pelo menos sobre o imbecil coletivo aqui no canal, na próxima semana. É por isso que eu já deixo aí o anúncio que nós vamos falar sobre o Olavo de Carvalho, sabendo a quantidade de urubu que vai vir associada ao nome dele. Mas enfim, sempre que eu faço esse tipo de vídeo, aparece gente falando que a resenha foi rasa. Cara, a resenha só foi rasa porque você não concorda comigo. Então você acha que o que eu tô falando é errado, aí você acha que a resenha tá rasa. Mas se eu estivesse concordando com você acharia a resenha boa, sabe? Então eu já estou acostumado com esse comentário. Me poupe desses tipos de comentários, sabe? Fundamente melhor o porquê que você acredita que esse livro não é um grande risinho de deboche, que aí a gente conversa, a gente debate. Eu estou sempre aberta aos debates. E só pra finalizar, já que você ficou até o final desse vídeo, muitas pessoas me perguntam o porquê falar desses livros. O porquê que a gente já resenhou, esse é o 3º livro aqui no canal, que supostamente são livros que não constroem nada. É porque essa postura de ignorar o que está sendo produzido pelo outro lado, ela é uma postura defensiva que, pra mim, não é uma postura inteligente. Então, se você não começar a entender o que o outro lado está pensando, você corre o risco de ser ultrapassado e antes que você perceba, isso já aconteceu, que foi exatamente o que aconteceu com a esquerda. Então, por esse motivo que nós estamos trazendo as resenhas críticas aqui pro canal, sim. Ainda que, como eu digo, eu tenho uma resistência a fazer esse tipo de resenha crítica, mas que elas vão aparecer aqui eventualmente. Então é isso, ufa, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.